Aqui é Neil Armstrong, vamos para mais uma aula de animação 3D e hoje vamos falar do exercício da bola quicando. Por que ele é importante? Ele é importante porque a gente começa a lidar com time and space, com tempo e espaço, que é fundamental em qualquer processo de animação. Por exemplo, timing, slow in, slow out, ou seja, a gente chama de aceleração e desaceleração. Então você começa acelerando devagar e vai ficando rápido, ou começa rápido e vai ficando devagar, depende muito. Aí você tem um time chart, que é exatamente uma medida de tempo. A gente percebe que a gente tem um grande espaçamento, então isso aqui ele vai rápido daqui para cá, e aqui ele vai diminuindo a velocidade, ou seja, vai passando o tempo e ela vai levando menos tempo para chegar nos cantos. Né? Aliás, mais tempo, na verdade, para andar dessa forma, que seria mais ou menos o gráfico em X, velocidade em X, e aqui o resultado, né? O que está plausível. Se a bola, por exemplo, fosse devagar e acelerasse, né, devagarinho, ela teria que ter algum tipo de propulsor, na verdade, seria uma nave espacial, não seria uma bola quicando, tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre objetos sendo animados e a gente vai para o Blender para a gente ver como é que isso se resolve isso na prática, né? Se um objeto é lançado verticalmente para cima, eu poderia ser verticalmente para baixo, né? A sua velocidade vai diminuir. Por quê? Porque a gravidade vai puxando. Então você lança, ele vai perdendo velocidade, senão ele ia subir eternamente e depois ele vai descer, tá? A velocidade da bola vai se elevar verticalmente sob a influência da gravidade. Né? O mesmo espaçamento de desenhos pode ser utilizado na sua aceleração à medida que ele vai caindo de volta para a Terra. Em seguida começa a acelerar novamente, né, para baixo. A altura que sobe depende da velocidade com que ela é lançada, mas a taxa de desaceleração é exatamente o oposto da aceleração. Na verdade, a mesma escala pode ser utilizada tanto para a aceleração quanto para a desaceleração com relação à história da bola quicando. E se ela é lançada para cima num ângulo, ela vai andar em formato de parábola, tá? A velocidade vertical diminui para zero e aumenta novamente como ele cai, enquanto ao mesmo tempo a sua frente vai se movimentando, a sua frente, o movimento permanece relativamente constante. Isso significa que a bola se move ao longo de uma parábola. Se você vê esses gráficos aqui, os distanciamentos, né, a gente vê que isso acontece inclusive na vida real, tá? Se a bola é de borracha, por exemplo, então a gente percebe que depende muito de que é feita essa bola. Se uma bola de boliche vai quicar de uma forma, uma bola de borracha vai quicar de outra forma, tá? Então a curva entre um salto e o próximo é novamente uma parábola e vai diminuindo o tamanho, a proporção, certo? De acordo com que ela vai quicando. Né? Aí, por exemplo, aí uma bola de borracha saltando sobre uma superfície dura, também tem isso, continua uma série de parábolas decrescentes, que a energia vai sendo perdida em cada salto. Tem um outro fator que a gente vê aqui, por exemplo, que é o squash and stretch, né, que a gente viu lá nos princípios de animação, que o personagem desenho animado pode usar um desses princípios também, né, para ficar mais interessante, cuidado com os exageros, né, mas ele pode ser aplicado a isso também, tá? E a gente vai fazer uns seguintes exercícios, né, usando curva de movimento para facilitar. A gente vai criar 3 animações aqui, de bola quicando, da seguinte forma: verticalmente em loop, sem perda de energia, como se fosse de repente um jogador de basquete batendo na bola, vai ficar lá quicando. Quicando verticalmente, você solta a bola, ela vai perder energia até parar, e a bola quicando na forma parabólica. Então nós vamos ver esses exemplos aqui no Blender, e esse é um exercício para a gente não só pegar essa questão do time, que a gente pode modificar, como também a gente ver essa questão técnica de como utilizar essas curvas de movimento. Então vamos lá. Então, iniciando o Blender aqui, eu vou primeiro fazer o meu ambiente. Eu vou apagar o box, a nossa caixa, criar um plano, que seria o chão, e criar uma Add Mesh Sphere
UV esfera, tá? Vou colocar um Shade Smooth, ok? E selecionando essa ferramenta de mover, eu vou mover ela para cá. Se eu teclar Z Wireframe, às vezes é interessante para mover o chão, ok? Posso diminuir um pouco o tamanho da bola, eu não estou animando nada ainda, posso deixar desse tamanho, aumentar aqui para me ter uma visualização melhor. Então vamos começar, eu vou salvar isso aqui. Save Blender File, ok? Então eu posso fazer com Shift Z para ficar shaded, né? E vai parecer ficar difícil de ver o chão, mas eu imagino que o chão pode considerar o chão sendo aqui. Eu vou vir pela câmera. Inclusive eu vou dar algumas instruções hoje que são muito importantes, que é como reconfigurar a câmera, dar mais uma dica com relação a isso, e salvar uma animação MPEG 4, ok? Vamos lá então. Essa primeira parte vamos fazer a bola quicando, ok? Então eu seleciono a minha bola, vou aqui para uma distância relativa em Z, eu poderia teclar G e Z, aí ele vai ficar se movendo só no eixo Z, e eu coloco ela mais ou menos aqui, tá? E inicialmente eu não vou fazer essa bola com Squash Stretch, só entender a questão da curva de movimento. Vou aqui para Animation, para minha aba de animação, ok? Que eu vejo todo o meu ambiente. A minha câmera aqui não tá legal, eu não estou vendo nada, é só o chão. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer é ir lá no Layout, teclar 0, ou então 5 para ir para a perspectiva. É sempre bom trabalhar em ortogonal, teclo N, mas para esse tipo de caso, que é para visualização, você pode colocar, é interessante colocar a perspectiva. Eu vou em View, Camera to View, e antes mesmo disso, posso colocar Ctrl Alt 0. E aí eu tenho uma visão da câmera, ou seja, a câmera se adapta exatamente àquela visão em perspectiva que eu estava. Como eu coloquei Camera to View, quando eu manipulo aqui como se fosse a minha própria interface, vou pegar a home aqui, é como se eu estivesse manipulando a própria câmera. Aí quando eu vou para a animação, eu já tenho a minha câmera posicionada aqui, ok? Então, indo aqui para o Keying, eu vou colocar Location Rotation Scale, é uma coisa interessante. Vou teclar 5 aqui, ficar em ortográfico, modo ortográfico, e aí eu vou fazer ela quicando. Teclo I para gerar o primeiro keyframe. Vamos supor que ela vai quicar em 1 segundo, por exemplo. 1 segundo são 25 quadros por segundo, 24, né? São 25 frames. Vamos colocar 25, por volta de 25 frames. Teclo Home, eu gosto de ter sempre a visualização de todos os meus keyframes. E no final ela tem que estar aqui novamente, então eu posso clico, Shift D e vim para cá, porque ela tem que voltar ao mesmo lugar, e mais ou menos na metade, por volta do 13, mais ou menos, teclo G, Z e venho para cá. Pronto. E teclo I, novamente, para gerar um outro keyframe, ou eu teria colocado o REC aqui. Então, quando eu venho aqui, ó, põe. Só que tá havendo, naturalmente, como a gente tinha falado nas curvas, na videoaula anterior, uma aceleração e desaceleração. Isso aqui não é uma bola quicando, é uma bola se movendo para um lado e para o outro, ok? Em loop infinito. Como o 25 é igual ao primeiro, eu posso dizer que eu quero somente 24 frames. Então fica mais interessante. O que eu faço agora? Eu preciso acertar a minha velocidade, meu tempo e espaço, time and space. Então eu vou para as minhas curvas, Graph Editor, e eu percebo que todo esse movimento ele é feito apenas no eixo Z, que é a altura. Então, se eu vier aqui, desmarco o olhinho de tudo e marco apenas o Z. Teclo Home para me enxergar melhor, ou seja, ele vai visualizar somente o que está sendo acessível. Então eu clico aqui e teclo V Vector, ou seja, eu transformo isso um ponto linear,
Então, põe, agora sim eu estou quicando. Se eu quiser uma quicada mais violenta, eu faço isso. Eu manipulo um pouco mais os meus vértices para que eu possa ter essa desaceleração. E aqui eu tenho uma aceleração, ele faz um movimento brusco, lógico, ele bate aqui no chão. E aí eu tenho uma bola quicando infinitamente, tá? Tenho apenas praticamente 2 keyframes, um igual ao outro, o último. E é muito interessante essa questão das curvas exatamente por conta disso, tá? Então, o que faltaria agora, na verdade, é eu fazer um squash stretch, por exemplo. Então seria interessante eu ter esse squash stretch, né? Há várias formas da gente fazer isso. Uma delas é a gente entender o seguinte: nesse keyframe aqui, ela vai bater no chão e ela vai estar, ela vai dar uma achatada, né? S, Shift Z, S, Z. Para a gente fazer de forma mais interessante, a gente pode pegar e pensar o seguinte: se a escala aqui for 2 no X e no Y, aqui seria 0,5. Que ele cresce para os lados e diminui para manter a proporção, não perder massa, digamos assim, né? Só que se eu fizer só isso, não vai acontecer nada. Então eu vou ligar aqui o REC caso eu queira chegar nesse ponto. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar 2, 0,5 e GZ. Pronto. Mesmo assim eu vou ter um problema. O que é? Não é assim que essa coisa acontece. Aqui ela já não deveria estar assim, é só quando ele bate, na verdade. Opa! Alt S, eu desfaço esse movimento. E aqui também, Alt S. Só que ele vai dar uma achatada, é interessante. Só que normalmente ele dá um squash, ou seja, ele faz mais ou menos o contrário, tipo, vamos supor que seja 0,5 e 2, tá? Aí eu vou botar, digamos que um pouco menos, GZ, ok? E aí ele fica com esse squash. Estou exagerando um pouco, tá? A gente pode rever isso aí. Mas voltando aqui para o meu tool sheet, tá? Eu posso pegar, na verdade, esse elemento e colocar aqui duplicadamente. Está muito lento, então talvez eu precise fazer uns 2 desse a cada segundo. Então o que eu vou fazer? Seleciono tudo. Essa aula inclusive é para a gente ver várias possibilidades de manipulação de keyframe. Coloco em menos tempo, tipo 15 segundos. Eu coloco aqui 15 ou 14. Agora sim. Está mais condizente com o tipo de estresse que ela está tendo. Opa, eu acho que eu comi um keyframe aqui. Então, vamos supor, eu vou colocar tudo isso no 10. Então isso aqui vai estar no 20. E eu tenho 19 frames. Vai desacelerar. Então existem várias formas de manipulação, mas esse é o primeiro exemplo de bola quicando, tá? A gente pode fazer primeiro com ele sem se deformar, depois faz uma deformação e vai ajustando também, ok? Então, vamos fazer uma próxima videoaula que é como é que seria ela perdendo energia. A gente vai perceber que essa questão das curvas de movimento, né, de controle de animação, de velocidade, elas são super importantes e elas ajudam bastante em muitos processos. São fundamentais para a gente trabalhar menos e ter mais eficiência e ficar bem bonito e profissional nas suas animações. Um abraço e até o próximo vídeo.